Meus irmãos, nós vamos começar hoje orando, porque a gente tem um grande desafio hoje aqui. Eu diria que é um dos textos das histórias de Jesus mais difíceis de interpretar. E torná-la lição para nós é o grande desafio, né? Então nós vamos orar pedindo a Deus que nos oriente aqui. Senhor, sempre que a gente se aproxima da Tua Palavra para buscar ensinamentos, lições, buscar orientação para a nossa vida, nosso coração se enche de expectativas de que o Senhor vai nos orientar, vai nos guiar. E agora não é diferente, Senhor. Então usa aquilo que temos preparado, torna isso claro na minha mente, na mente dos meus irmãos, para que as Tuas verdades claras possam permanecer no nosso coração. E tira de nós as dúvidas, as inquietações, mas ensina-nos a confiar no ensino do Senhor, nas verdades que o Senhor propõe, que elas sejam nosso guia, nossa orientação para a vida. E que isso aquiete o nosso coração, Deus. Tire de nós a ansiedade, tire de nós as preocupações, tire de nós aquilo tudo que muitas vezes nos afasta do Senhor, dos Teus caminhos. Então guia-nos agora, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu fiz pouquinhos slides aí com mensagens rápidas. Eu vou pedir para já colocar a primeira. É uma citação aí de um comentário que eu acabei esquecendo até o livro, de um comentário bíblico do livro de Lucas. E Morris, esse cidadão aí que escreveu, ele diz assim: esta é notoriamente uma das mais difíceis de todas as parábolas quanto à sua interpretação. O problema que jaz à raiz é o elogio ao administrador, que é claramente desonesto. Acho que você sabe que parábola é essa. Quantos conhecem essa parábola que eu mencionei aqui? Por isso aí que eu escrevi, ok. Essa história só Lucas menciona. Por isso é muito importante entender o contexto em que essa história está inserida. Isso vai nos ajudar muito a compreendê-la. Agora a gente vai se debruçar sobre o texto bíblico, para buscar a sabedoria de Deus, para tirarmos as lições que o evangelista Lucas quis nos dar. Esse é o nosso grande desafio agora. Então abre comigo em Lucas capítulo 16. Lucas 16, obrigado. Eu vou parcelar a leitura aqui para ficar mais fácil de compreender, de explicar. Então a gente vai ler inicialmente dos versos 1 a 8. O texto todo vai até o versículo 16, mas nós vamos ler de 1 a 8 de início. Diz assim, Lucas 16, a partir do verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir,
ele perguntou ao segundo: e você? Quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Você entende que a citação que eu mencionei fala que o versículo 8 é o problema? Dizer que há alguém administrando os recursos de uma pessoa de forma desonesta, e essa pessoa é pega e despedida, mas antes de se ausentar do emprego, ela faz um trato com os devedores do seu patrão para conseguir sair bem da história. Então ela diminui a despesa dessas pessoas por conta própria, garantindo assim o favor dessas pessoas no futuro, caso ele precise. E o problema está no versículo 8, quando diz que o Senhor não é o Senhor Deus, é o Senhor daquele servo. O Senhor daquele servo da história elogiou a astúcia, a maneira como ele lidou com a situação. Pode um negócio desse nas Escrituras? Se a gente parar o texto aqui, a gente vai ter um problema ético aqui, né? Ainda bem que o texto não para aqui. Mas vamos entender algumas coisas importantes sobre o contexto todo. Para alguns comentaristas, essa história, assim como a história do final desse capítulo, que é a história do rico e Lázaro, não são parábolas, mas são histórias contadas. Então realmente não fica claro que é uma parábola. O texto não diz: e Jesus contou-lhes uma parábola, né? Então, pode ser, pode não ser. Eu vou deixar a história do rico e Lázaro para domingo que vem. O William vai pregar aqui, ele vai dizer se é ou não. Vocês fiquem aí na expectativa. Mas é interessante que as duas histórias do capítulo 16 tratam sobre o uso do dinheiro, que pode ser bem ou mal administrado. E é essa a questão aqui. A lição que está em questão é o uso do dinheiro, como nós usamos o dinheiro. Se o usamos bem, juntaremos valores eternos. São as afirmações que a gente vai descobrir no texto. Mas se usarmos mal os recursos que temos, então nós traremos condenação sobre nós mesmos e condenação eterna. Embora, para muitas pessoas, usar o dinheiro em benefício próprio, tirando vantagem dos outros, pareça esperteza, pareça sabedoria, pareça pessoas que devem ser admiradas por serem espertas, aquilo que é bem-sucedido aos olhos dos homens nesse mundo, nem sempre, e na maioria das vezes, não é aprovado por Deus e vai ter um preço que deverá ser pago no futuro. Mas vamos olhar o texto então. E a primeira coisa que eu quero destacar é que esse texto é direcionado aos discípulos. Você viu aí no versículo 1? Jesus disse aos seus discípulos. Ele não está se referindo agora aos fariseus, aos pecadores de fora, a outros grupos quaisquer. Ele está falando para os discípulos. Essa história é para os discípulos. Entrando na história, quem era esse administrador? Era uma espécie de gerente que cuidava dos negócios do seu senhor. Não era um escravo.
Se fosse escravo, ele não teria autonomia para assinar documentos. Entretanto, ele foi acusado de desonestidade. É isso que a gente vê aí logo no início. Por isso ele foi intimado pelo seu senhor a prestar contas do que ele tinha feito com os recursos que ele geria. E por isso ele ia prestar contas e seria afastado do seu cargo. Por isso que ele diz de desemprego, aí ele fala de desemprego. Quando esse homem se vê desempregado, e pelo contexto aqui já parecia alguém mais velho, porque ele disse que não tinha forças para trabalhar no campo, ele teve uma ideia. O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou garantir o meu futuro? Não tinha previdência social lá. Tem coisa pior do que a gente. Não tinha previdência social. Vou negociar com aqueles que devem para o meu senhor. Fui eu que fiz os contratos, eu sei como é que é a situação, eu vou negociar com eles. Para quê? Assim eu faço um favor para eles e eles me devem um favor. Assim, quando eu precisar, eu posso recorrer a eles, já que eles terão uma dívida para comigo. E aí ele passa a agir imediatamente. A partir do versículo 5, você vê ele começando a agir. Mas ele age com privacidade. Veja que ele chama uma pessoa de cada vez, né? Ele não chamou todo mundo e fez um discurso e disse agora vai ser assim. Ele chamou um, depois chamou outro. O texto não diz, mas provavelmente tinham outros aí a quem ele se dirigiu para fazer esse negócio. Ao chamar um por um, ele apresenta uma proposta. Para entender melhor essa proposta, eu preciso explicar para vocês algumas coisas do contexto da época. E elas vão nos ajudar a entender um pouquinho essa história toda. Talvez não explicar, mas entender. Veja que o primeiro deles, ele perguntou, quanto você deve ao meu senhor? Ele disse, 100 potes de azeite. Isso quer dizer o que para nós? Era muito azeite, né? Mas só isso. Para você ter uma ideia, 100 potes de azeite significavam, isso são algumas pesquisas que a gente fez aí que mostram as quantidades, né? 100 potes de azeite equivalem a 800 galões de azeite. Não estou falando 800 litros, estou falando 800 galões. Multiplica 800 por 3,6, né? E você vai ter a quantidade de litros que era, e era muita coisa. Muitas vezes, na cultura agrária de Israel, os valores eram traduzidos em mercadorias. Então, esse é o caso aqui. Então, ele está falando de mercadorias, azeite e trigo. Mercadorias básicas do pão do judeu da época. Então, azeite era uma moeda de troca. O que eu devia era estimado em azeite ou em trigo, como mercadorias. 800 galões de azeite significava a produção de 146 oliveiras, ou pés de azeitonas que produzem o azeite. Então, é muita coisa. É um valor alto. O segundo que ele chama, ele diz que devia 100 tonéis de trigo. Traduzindo 100 tonéis de trigo, a gente tem 36 mil litros de trigo. O equivalente a 100 acres, ou 400 mil metros quadrados de plantação, eram necessárias para colher essa quantia. Então, também é um valor muito alto. Entendendo um pouquinho disso, ele não está falando de uma pequena quantia, ele está falando de uma quantia muito grande, de muito dinheiro que estava em questão. Não era um troquinho. Era um dinheiro de anos de trabalho. Uma das explicações mais razoáveis
que eu encontrei sobre essa parábola, essa história, à luz das práticas comerciais da época, é que os judeus eram proibidos de cobrar juros dos seus compatriotas. Então, um judeu era proibido de cobrar juros de outro. Êxodo 22, 25, Levíticos 25, 35 e 36, Deuteronômio 23, 19, 3 textos da lei de Moisés que expressam essa proibição. Um judeu não deveria cobrar juros de outro irmão seu de raça. Só que, com o passar do tempo, e a gente parece que sempre consegue distorcer um pouquinho a verdade de Deus, ou tende a distorcer, e por isso é interessante estudar um texto como esse, que faz a gente voltar para a Bíblia, se debruçar e tentar entender realmente o que é. Os judeus começaram a afirmar que eles não podiam cobrar juros daqueles que eram sem condições de pagar, que não tinham condições de pagar. Então, esses não deveriam ser cobrados juros, apenas feito um empréstimo e no final ele devolveria a mesma quantia de volta. Mas qual judeu daquela época não tinha pelo menos um pouquinho de trigo e azeite em casa? Era o básico da alimentação, era o arroz e feijão do judeu. Então, com o passar do tempo, se ele tinha um pouco de trigo em casa ou um pouco de azeite, ele tinha condições. Então já poderia se cobrar juros dele. Então a prática dos juros começou muito tempo atrás entre os judeus, né? Os judeus são famosos de ganhar no comércio, né? São bons de comerciar e tirar lucros. E eles começam então essa prática de cobrar juros. O que acontece aqui no texto? Trigo e azeite era a moeda de troca. Então, quando eles começam a negociar, e você percebe que há um desconto muito grande para o primeiro e um desconto menor para o segundo, né? O primeiro há um desconto de 50%, né, no valor. Ele devia 100 tonéis, e ele falou, coloca 50 aí, de azeite. Por quê? Porque o azeite, por ser um produto que podia facilmente ser manipulado e diluído, então havia uma margem de segurança maior na cobrança de juros, né? Se cobrava mais juros desses. Enquanto que a relação ao trigo, não. O trigo você não podia manipular tanto. Não dava para colocar tantas impurezas lá dentro, né? Ou tantos outros produtos que substituíam. Por isso, há um desconto maior num caso do que no outro. Bom, o que tudo isso quer nos ensinar? Quando o Senhor, no versículo 8, e eu quero que você concentre nele agora, eu vou ler ele de novo, só para a gente refrescar. Depois dele ter feito essa negociata toda, de tirar o desconto, de tirar os juros, diminuir os juros daquelas pessoas, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O que o Senhor elogiou é que, legalmente, o judeu não deveria cobrar juros. Então, provavelmente, o que ele tirou da conta foram os juros. E se ele tirou os juros da conta, se esse senhor vem e diz, por que você deixou de cobrar juros? Ele vai parecer o quê? Ganancioso. Ele vai parecer descumprir a lei. Então, ao não cobrar juros, o Senhor tinha duas alternativas: ou se mostrar ganancioso, ou simplesmente elogiar o administrador e dizer, muito bem, você me pegou, você agiu de maneira inteligente agora.
E é isso que ele faz. Então, o senhor daquele homem o elogiou, não pela sua desonestidade. É importante a gente ler isso aqui de novo. O senhor elogiou o administrador desonesto. Ele não está elogiando a desonestidade do administrador. Ele está elogiando a astúcia de um homem que é desonesto. E aí eu quero ver o segundo slide, que há uma expressão que eu acho importante aí, para a gente entender melhor o que está acontecendo. O que ele elogia é a astúcia do mordomo e não as práticas comerciais dele. Veja bem, ele não está elogiando a desonestidade ou como ele agia, mas ele está elogiando a astúcia desse homem. Um autor chamado Mason, ele nos lembra que há um mundo de diferença entre, e essas duas frases, presta atenção, se você conseguir diferenciar, você entende um pouquinho do texto. O senhor do administrador aí, ele aplaude o administrador desonesto, porque agiu com habilidade. Mas ele não aplaude o administrador hábil, porque agiu desonestamente. Não é a desonestidade que está em questão, mas é a habilidade em lidar com situações difíceis, especialmente envolvendo dinheiro, envolvendo riquezas, e eram valores altos. O que o senhor desse homem fez foi reconhecer que no meio de uma situação difícil ele soube se sair bem. E até aí não há problema nenhum, se eu entender dessa forma. E por que eu estou defendendo essa ideia que parece bem viajada, né? Por causa do restante do texto. E é por isso que eu quero ler com vocês os versículos 9 a 13 agora. Com isso tudo que eu falei em mente, vamos continuar a leitura. Eu não estou lendo outro texto, estou continuando o texto, tá bom? Então Lucas colocou esses textos a seguir exatamente aqui para nos fazer entender essa história. 9, versículo 9 então. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com o mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A gente conhece alguns desses textos, que são recortes de outros textos que a gente conhece. Mas Lucas fez questão de colocá-los aqui para a gente entender os valores de Deus. E para a gente entender esse texto aqui, que parece complicado. Jesus não está incentivando, versículo 9, né? Jesus não está incentivando ninguém a aplicar o dinheiro ganho de maneira ilícita na igreja, ou em algum ministério evangélico. Não é a ideia de, pastor, eu ganhei na loteria, eu queria dar o dízimo. Né? Do tipo, eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar, né? Não, não vá por aí. Não é nada disso que o texto está defendendo ou está falando. Parece que a ideia é usar os recursos deste mundo, o dinheiro, as riquezas, os recursos, as posses e outros ganhos, para ajudar pessoas a conhecerem o caminho de Deus, a conhecerem o amor de Deus por elas, a fim de que, quando esses recursos acabarem, e quando é que os seus recursos vão acabar? Você sabe quando os seus recursos vão acabar? Quando você não vai mais poder usar o seu dinheiro, os seus bens? Quando? Quando você morrer. Você morreu,
Pode ter o dinheiro que for, você não vai usar mais nada. Então, o uso que você faz do seu dinheiro, se ele é bem feito, ele vai render dividendos eternos. Se você aplicou na salvação de pessoas, se você pensou lá nos irmãos perseguidos, que foi mostrado aqui lá no Irã, aplicou lá na missão Portas Abertas, se você ajudou aquela pessoa que estava passando por problemas, necessidades, e foi lá e supriu uma carência, se você está usando o seu recurso para abençoar pessoas a fim de que elas conheçam os caminhos de Deus, e aí o texto diz que você vai angariar recursos eternos. Ele diz aí, estes os receberão nas moradas eternas. E a ideia é, aquele recurso que você investiu aqui vai se traduzir em bênçãos na eternidade, inclusive em pessoas que você pode encontrar lá, em quem você investiu, de quem você cuidou. Seguindo aí no verso 10, eu vou tentando explicar verso por verso, tá? Esse daqui vai ser mais uma exegese do que um sermão. O verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ufa, ainda bem que disse isso aqui nesse texto, né? A gente estava ficando preocupado já. O caráter de alguém, isso que eu quero mostrar, é revelado no decorrer da vida, e não só em alguns momentos. Não numa ação isolada. Nós somos um todo. Não podemos viver de momentos. Se você é honesto, você é honesto. No pouco ou no muito. Quando você tem muitos recursos, você vai ser honesto. E quando você tem quase nada, você vai ser honesto. Porque isso é parte do seu caráter. A honestidade não é algo momentâneo. Hoje eu sou honesto, amanhã eu não sou. É parte de nós. Nós somos ou não. Então ele diz claramente aqui, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Se você tem poucos recursos e os administra bem e divide o que tem, Deus não vai ter problema em dar a você mais recursos. Mas se você usa os seus recursos de forma errada, de forma egoísta, de forma a pensar só em si, provavelmente Deus não vai ter liberdade em dar mais a você, para você usar de forma desonesta. E quando a gente pensa na eternidade, eu estou pensando naqueles recursos que Deus me dá para que eu possa investir em pessoas. Tantas vezes na igreja a gente fala sobre dízimos e ofertas, né? O Jackson falou aqui há pouquinho sobre ofertas missionárias que podem ser direcionadas. E muita gente se recusa a colaborar financeiramente com a igreja. Eu não sei para onde vai o recurso. O pastor está enriquecendo. Não sei o que lá. Bom, se você acha isso é porque você não conhece a igreja. A gente presta conta de cada centavo que entra aqui. O caixa da igreja está disponível para todos os membros avaliarem onde os recursos são usados. A gente faz reuniões administrativas para discutir onde o dinheiro vai ser empregado. Então, muda de discurso. Essa não é desculpa para você deixar de ofertar, de contribuir. E quando você contribui com o reino de Deus, com a igreja, você está contribuindo para que missionários sejam sustentados, para que os obreiros e pastores da igreja sejam sustentados, para que os recursos sejam usados para angariar material para a gente poder alcançar outras pessoas, para a gente fazer viagens para Gurjão, por exemplo, o combustível é pago com dinheiro de oferta missionária. Então, quando você investe os recursos que Deus te deu, pouco ou muito, como diz o texto aqui, certamente você vai ter dividendos eternos. E é isso que você precisa aprender. Não sirva
ou não use os seus recursos para dar para a igreja. Use os seus recursos para dar para Deus, para o ministério de Deus, para o que Deus está fazendo. Então, inclusive, escolha muito bem onde você dá suas ofertas. Às vezes tem muita gente que está aí angariando fundos, né? Para tal coisa ou tal coisa, e você nem sabe direito e você vai lá, me emocionou, eu fui lá e dei uma oferta. Aí era um pilantra, né? Que estava aí tentando negociar com a dor de alguém. Então, cuidado, né? Pense bem quando você vai contribuir com alguém, onde você oferece a sua ajuda, o seu recurso. Mas voltando para o texto, versos 11 e 12. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Eu espero que, ao ler esse texto, aquela dúvida que você tinha de Deus apoiar a desonestidade do administrador tenha sido dissipada. Porque o texto é muito claro em dizer, se vocês forem dignos de confiança, forem honestos com as riquezas deste mundo, certamente Deus vai abençoá-los. E se vocês forem desonestos, quem vai confiar em vocês? Quem vai contratar vocês? Quem vai usar a vida de vocês para abençoar outros? O texto, essa história, não está falando sobre um homem desonesto que é abençoado, mas está falando de um homem desonesto que, mesmo desonesto, ele ainda soube agir com sabedoria em algumas situações. Mas não quer dizer que Deus ia abençoar esse homem. Simplesmente houve um reconhecimento ali de que muitas vezes os filhos deste mundo agem com mais sabedoria, com mais astúcia do que os filhos da luz. Muitas vezes nós, como eu falei, usamos o recurso que Deus nos deu para apoiar coisas e situações que não são dignas de ser apoiadas. Precisamos pensar muito bem onde empregamos os recursos que Deus nos deu. Então, só resumindo aí esses dois versículos. Duas implicações sobre o uso do dinheiro ou das riquezas. Primeiro, se nós não conseguimos empregar bem as riquezas deste mundo, as riquezas passageiras, quem nos confiará as verdadeiras riquezas, as eternas? E segundo, se nós não somos dignos de confiança para lidar com aquilo que é dos outros, deixa eu dizer para vocês aquilo que é dos outros. 2 Crônicas 29, 14. Vamos abrir lá, 2 Crônicas 29, 14. Deixa eu abrir aqui só para não... Acho que ela é mais rápida que eu ali. (29, 14). Ok. Eu acho que eu errei o texto. Será? Não é possível. Eu errei o texto, então. Bom, o texto talvez seja a 1 Crônicas, eu não lembro. Mas o texto diz, eu vou mencionar aqui porque eu não lembro agora onde está, que todos os recursos que temos, na verdade, pertencem a Deus. Foi Deus quem nos deu para administrarmos. Deus nos deu tudo o que precisamos, tudo o que temos para ser administrado. Tudo é dele. Somos apenas administradores. 1 Crônicas, então 1 Crônicas, por favor. Recursos tecnológicos são ótimos. Quando você erra uma tecla, meu amigo, dá um problema. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? E aí ele diz, tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Na oferta, na construção do templo,
nós retornamos a Deus, o rei diz, apenas o que o Senhor nos deu. Então isso tudo que nós estamos apresentando aqui de oferta, foi o que o Senhor nos deu, nós estamos apenas devolvendo ao Senhor. E essa visão a gente precisa ter. Então, o que é que você tem? Seu. Se você parar para pensar, no fundo, você vai descobrir que é nada. Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. E Ele deu por algum tempo. Lembra que a sua riqueza vai acabar daqui? Vai acabar. Quando você morrer, não tem mais. Ele deu essa riqueza para você administrar por algum tempo. Se nós não administramos bem nem aquilo que é de Deus, que Deus nos deu para cuidar, como é que Deus nos dará possessões eternas para vivermos para sempre com Ele? E aí o último versículo desse bloco é o versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A conclusão desse bloco é que precisamos escolher se o dinheiro vai nos servir aos propósitos eternos de Deus, ou se o dinheiro vai mandar em nós, vai ser o Senhor da nossa vida. Quem é que manda na sua vida? O dinheiro ou Deus? Deixa eu levantar algumas questões aqui que talvez ajude a responder melhor. Quando você vai decidir por um emprego, o que é determinante nesse emprego? O salário que você vai ganhar ou as oportunidades que você vai ter para manifestar as verdades de Deus? Isso ajuda a gente a pensar um pouquinho o que é valor para mim. E a questão aqui é uma questão de valores. O dinheiro me serve a um fim ou eu sirvo o dinheiro? Se aquilo lá for melhor, pagar mais, é para lá que eu vou. E essa semana eu comentei que muitas vezes essa visão daquilo que brilha mais aos olhos nos atrai, muitas vezes nos leva a caminhos tortuosos. E aí Ló, aquele da história de Abraão lá, que o diga, né? Ele viu a campina mais verde e falou, é para lá que eu quero. Só que para lá, os ladrões também olharam. Para lá, o pecado também correu. E para lá ele terminou a vida dele de maneira triste. Porque o dinheiro, não o dinheiro, a riqueza, a obsessão de posse, de ter mais, de ter o melhor, o dominou. E ele perdeu a perspectiva de que era Deus quem cuidaria dele. Mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia dele e o livrou da morte. Mas ele saiu sem nada. E eu acho que não é isso que você quer. E não é isso que eu quero. Então, não olhe para essa história pensando, agir desonestamente não é tão mal. Leia os outros versículos e você vai ver que é sim. Tem um preço muito alto. Quando você age de maneira desonesta e quando você deixa o dinheiro determinar quem você vai ser e o que você vai fazer. Que ele não seja o Senhor da sua vida. Você não pode servir ao dinheiro e servir a Deus. É o que o Jesus nos ensina aí. Bom, fechado esse primeiro pacote, vamos para o segundo. Não terminaram aí os probleminhas aqui. Então vamos lá. Do verso 14 ao 18, deixa eu ver aqui a oração, porque o meu relógio lá atrás está meio... Tá, ainda dá tempo de eu falar um pouquinho. A gente tem uma mudança de destinatário da mensagem. Se no versículo 1 eram os discípulos, aqui no versículo 14 são os fariseus. Então agora ele está se dirigindo aos fariseus. Houve uma mudança significativa aqui. Embora o assunto continue o mesmo, ele está falando sobre dinheiro e vai continuar falando, até o final do capítulo,
Mas dos versos 14 a 18, a mensagem é dirigida aos fariseus. Então vamos lá, vamos ler esses 4 versículos. 5 versículos. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Parece que o texto só se complica, né? Mas se está aqui, Deus tem propósitos. E a gente vai cavucar aqui até achar. E eu sei, meus irmãos, por mais difícil que sejam alguns textos, quando você se debruça sobre eles para estudá-los e pede a Deus sabedoria e vai atrás, Deus vai abrir os olhos do seu entendimento, como tem aberto o meu. Eu confesso que há muitos anos esse texto me incomodava. E nessa semana eu me debrucei sobre ele muitas vezes. E sobre outros autores, para conseguir compreender um pouquinho dessas verdades. E eu acho que ainda tem mais tesouros aí que a gente pode tirar. Mas vamos lá, vamos entender esse contexto. Lembra agora, ele está se dirigindo aos fariseus. E ele se dirige aos fariseus de forma muito incisiva, né? Por quê? Porque os fariseus estavam debochando de Jesus. Ah, que conversa é essa de que as riquezas não têm esse valor, a gente tem que viver em função de Deus ou as riquezas? Não. Para os fariseus, as riquezas demonstravam a bênção de Deus. Aquele que era rico era abençoado. A gente está estudando lá de manhã na escola dominical Jó, né? E a gente vê a visão dos amigos, né? Os amigos de Jó tinham isso muito claro na mente deles. Ao perder tudo, Jó demonstrou que não tinha a bênção de Deus. Perdeu os seus bens, perdeu a saúde, perdeu a família. Deus se afastou de você. A gente sabe que não é isso. Isso não é verdade. A gente não pode associar riquezas à bênção de Deus, como muitas igrejas têm feito hoje. Fuja desses. Porque você vai se deparar muito com esses fariseus aqui. Mas ao zombarem de Jesus, Jesus disse a eles: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E aí Jesus diz: aquilo que tem muito valor para os homens, muitas vezes é detestável diante de Deus. Os fariseus que amavam o dinheiro se viram expostos aqui. E é verdade que quando a gente se vê exposto, quando a gente vê que o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado está exposto, a gente tem duas possíveis reações. Ou a gente admite que errou, que está errado e que precisa mudar, ou a gente começa a acusar o outro, atacar o outro e dizer: mas você que é o errado nessa história. Você é pior, porque papapá. Foi o que eles fizeram aqui. Começaram a ridicularizar o ensino de Jesus. Os fariseus, que amavam o dinheiro, se saíam muito bem diante das pessoas, ao justificarem as suas riquezas, e muitas delas de forma ilícita. Lembra de Jesus entrando no templo e derrubando as mesas dos cambistas e tal e tal? Então, aquele dinheiro dos cambistas muitas vezes se revertiam para
os religiosos que administravam o templo, os administradores ali. Alguns deles, fariseus. Haviam vários tipos de cobrança, imposto do templo, haviam pagamentos de certas coisas que deveriam ser feitas nas sinagogas para que os judeus tivessem privilégios. Tudo isso os fariseus estavam por trás. Então havia toda uma cultura em que, esquecendo e desviando os recursos de Deus, e aos olhos de muitos aí fora, desprezando a igreja, porque a igreja está enriquecendo à custa dos mais pobres, dos mais carentes. Mas Jesus enfrenta esses homens e diz: Deus conhece o coração de vocês. E vocês podem enganar os outros, podem parecer muito lindos e muito abençoados aos olhos dos outros. Mas Deus conhece o coração de vocês e vocês são detestáveis aos olhos de Deus. O Velho Testamento, ele tinha orientações muito claras em alguns aspectos. E essa questão da administração dos recursos, sim, são livros chatos de ler, porque são leis cerimoniais muitas vezes. Mas no livro de Levíticos, Deuteronômio repete algumas dessas ordens, ele dá orientações lá de como que os judeus deveriam usar os recursos que eram destinados ao templo. Há várias regras lá. E a história do Velho Testamento também mostra, tem alguns princípios lá que mostram. Como esse texto que a gente leu de Crônicas, 1 Crônicas. Os recursos pertencem a Deus. O que eu tenho pertence a Deus. Mas os fariseus não entendiam isso. E eles começaram a distorcer verdades do Velho Testamento. Por isso, no verso 16, que parece... O que esse texto está fazendo perdido aqui no meio disso tudo, né? No verso 16, ele diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. A lei e os profetas. O que é a lei e os profetas? A lei são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E os profetas? O restante dos escritos. Então, quando ele diz aqui, a lei e os profetas profetizaram, ele está falando todo o Velho Testamento profetizou até João. E ele diz, depois de João, quando ele chega, Jesus, as boas novas do reino estão sendo pregadas. Mas ele não está querendo dizer com isso que o Velho Testamento foi anulado. Porque no verso 17, ele ressalta, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então, Jesus está dizendo, é verdade que a lei e os profetas, eles determinaram a vontade de Deus até João, incluindo João Batista. E que as boas novas do Evangelho que acrescentam àquela lei, que respondem àquela lei, vigoram agora. Mas isso não quer dizer que as leis passadas foram anuladas. E ele está dizendo isso para os fariseus. As leis do Velho Testamento não foram anuladas. Elas estão valendo. Cada pontinho da lei, cada traço da lei está valendo. Isso não mudou. E agora, ele vai dar um exemplo de como a lei não mudou. E por isso ele vai usar como exemplo o quê? O divórcio. Só para complicar mais a nossa vida. Ele vai usar o divórcio como exemplo. Não é para complicar não, meus irmãos. E eu vou dizer por quê. Porque assuntos como esse, esse pastor fraquinho aqui, foge muitas vezes.
Mas a gente tem que encarar de frente essas situações, porque cada vez se torna mais presente na vida da igreja. E aí ele diz, verso 18, você achou que ia ficar mais fácil à medida que a gente lê? Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Ponto final. Não é do tipo, se vira agora, mas é do tipo, você confia na minha palavra, em toda a lei. Quando eu falei sobre o uso da riqueza, e se você é senhor do dinheiro, ou o dinheiro é senhor de você, da sua vida, eu dei o exemplo do emprego que aparece, né? Onde você vai escolher o emprego? Jesus deu o exemplo do divórcio. Sabe por quê? Deus foi o cabeça da família, foi o que idealizou a família. E quando Deus planejou a família, Ele planejou do jeito certo. Marido e mulher, o amor deveria regê-los, os filhos com disciplina, com cuidados. Esse é o plano de Deus. A gente confia no plano de Deus? Confia, claro. E em relação ao divórcio, a gente confia no plano de Deus? Deveria confiar. Porque Deus sabe o que é melhor. Sabe, meus irmãos, eu não estou na pele daqueles que passaram por uma separação. Mas eu imagino o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil. Eu não tenho como mensurar isso, porque eu não passei por isso. Dizer, eu sei como você se sente, é mentira. Mas eu sei de alguém que sabe como você se sente. No Velho Testamento, em alguns textos, eu não vou ler agora, senão eu vou me delongar, vou começar a falar sobre esse assunto e eu vou embora, né? Mas no Velho Testamento, em alguns momentos, Deus deixa claro que Israel se divorciou dele. Mas que Deus nunca se divorciou de Israel. E sabe outra coisa? A gente aqui como Igreja de Jesus, filhos de Deus, pessoas que têm procurado andar certo diante de Deus, de vez em quando, Deus, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que remar tudo de novo, Não. Deus não se divorciou do seu povo no passado e hoje também. Deus não quer o divórcio de você. Deus não quer se divorciar de você. Deus continua te amando, mesmo tanto que Ele te amou no primeiro dia que você ouviu sobre o amor dEle. E essa verdade a gente precisa guardar no coração. Porque esse é o exemplo que Deus instituiu como família para a gente entender o amor dEle por nós. Cristo amou a igreja como o marido deve amar a sua esposa. Eu devo amar minha esposa tomando como exemplo o que Deus fez comigo. E Deus não se divorcia de mim. E glória a Deus por isso. E é por isso que eu estou aqui. Mesmo com as minhas inseguranças, mesmo com os meus erros, eu continuo aqui. Porque Deus disse, eu vou te amar para sempre. E Deus diz para você também, eu vou te amar para sempre. Deus não se divorcia de você. Por pior que você seja, Deus continua te amando. Eu não consigo entender isso. Você consegue? Mas é verdade, porque Deus disse. Em relação ao divórcio, eu não quero que você fique pensando que isso
puxa, mais um peso que eu tenho que carregar. Quer dizer que eu não posso me divorciar nunca. Lógico que se sua vida está sendo ameaçada, se há uma situação extrema, para preservar a vida, a gente vai recomendar que haja uma separação. Mas jamais a gente deveria cogitar o divórcio como uma opção para resolver o casamento. Agora, eu não quero também jogar um peso sobre ninguém aqui. Pelo contrário, Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia. E às vezes você passou por uma situação assim. Isso não quer dizer que a vida acabou. Mas quer dizer que confie em Deus. Confie que Ele tem o melhor, que o caminho dele é esse. Você passou por um novo casamento, reconheça diante de Deus: Senhor, eu sei que eu errei lá no passado. Eu não agi da maneira certa. Confesse diante de Deus. Deus é rico em misericórdia, rico em perdoar. E Ele vai lhe dar do seu coração. E a vida não acabou porque aconteceu isso ou aquilo na sua vida. Deus nos dá novas oportunidades. Eu não estou aqui defendendo novos casamentos, mas eu estou defendendo que aquilo que foi feito, Deus é misericordioso o suficiente para usar inclusive os nossos erros para demonstrar a sua graça. E eu sei muito bem disso. Diante de tantas falhas que eu já cometi, e ainda assim Deus me deu a oportunidade de estar aqui, falando em nome dEle. Sinceramente, muitas vezes, eu me senti indigno de subir aqui, de estar aqui. Mas eu sei que é pela graça de Deus que a gente está aqui. E que você está aqui. Tenha você passado ou não pelo divórcio. Deus decidiu nos amar. E voltando para o texto aqui, o exemplo que ele dá é: confie na minha palavra. E quando ele fala sobre divórcio, naquela época qualquer motivo era motivo para divórcio. Dentre os fariseus haviam duas linhas lá, mais outras linhas de pensamento, mas se a mulher queimasse a comida, podia pedir divórcio. Se o homem achasse uma mulher mais bonita, ele podia pedir divórcio para ir com a outra. Imagina só. Que absurdo, né? Será que é tão absurdo no mundo que a gente vive hoje? Mas é isso que vai acontecer. O coração do homem é enganoso. Por isso que a palavra de Deus é o nosso guia. Por isso que o divórcio não é uma opção para mim nem para você. Nenhum traço da lei vai passar. Se baseie na verdade de Deus, viva por ela. Não como os fariseus que tentam distorcer em favor próprio, para que os seus anseios, seus desejos se realizem. Mas viva, crendo que Deus tem o melhor para você. Não duvide. Ah, mas é tão difícil encarar isso, essa realidade. É difícil, mas Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai demonstrar que Ele é fiel. E caminhando aqui para o final, eu já mencionei aqui o Carlos Oswaldo, um saudoso professor, ele faleceu alguns anos atrás, mas ele tem um livro que faz uma exegese da Bíblia toda. Na verdade são 2 volumes, Velho e Novo Testamento. E quando chegou nesse texto, me chamou tanta atenção a maneira como ele resumiu essas 2 porções, que eu quero apresentar para vocês. Aí vai ser o nosso terceiro slide. A riqueza, isso é a primeira parte, aquela que fala aos discípulos. A riqueza não deve ser o mestre do discípulo, mas sua serva, para a expansão do reino de Deus. Se você esqueceu muito do que eu falei aqui, não esqueça isso. A riqueza não é dona de você, não é senhor da sua vida. Deve ser seu servo.
A riqueza deve ser usada por você para expandir o reino de Deus, para que outros possam conhecer o amor de Deus. E na segunda parte, voltando agora para os fariseus, ele disse o seguinte: o amor, e agora é outro, né? Isso. O amor dos fariseus pela riqueza revelava o seu desprezo pelo reino e pela lei, que é exemplificado na atitude para com o divórcio. Então, a riqueza para os fariseus se tornou um valor tão grande que o reino de Deus e a lei se tornaram secundários. Então, a lei e o reino de Deus servem às riquezas. Então, eu uso a igreja, eu uso a palavra de Deus para provar as minhas teses, para que eu possa desfrutar do bom e do melhor. E esse é o fariseu. Por isso, minha gente, a gente está cercado de farisaísmo dentro das igrejas evangélicas hoje. Fique atento para não ser enganado. E olha, essa área das riquezas, do dinheiro, é uma em que isso fica muito claro. Abre os seus olhos. Mas eu quero encerrar com uma pergunta para a gente, que eu acho que é o coração do texto aqui. Qual o valor que você dá ao dinheiro e às riquezas? São eles que determinam os seus valores? Quais valores controlam a sua vida? São os financeiros? São os de caráter? São os valores do reino de Deus? Você investe na salvação de pessoas? Você vive para o eterno? Ou vive para pagar conta? A gente nem fala de riqueza, né? A gente fala de viver para pagar conta, né? Para que a gente vive? Repense a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso para conosco, fiel para conosco. Obrigado porque de tudo que nós temos, cada coisa vem do Senhor. E hoje eu sei disso. Por isso, Deus me ajuda, me ensina a usar os recursos que eu tenho, sejam eles financeiros, sejam eles talentos, dons, para a Tua glória, para manifestar o Teu nome, para que pessoas sejam salvas. Ajuda os meus irmãos, Senhor, a rever a vida a partir desse olhar que Jesus nos ensinou aqui. Não deixar que as riquezas nos controlem, que o dinheiro dite o que devemos fazer ou ser, mas ao contrário, Deus, que o dinheiro e os recursos sejam nossos escravos, não mais nossos senhores. Que a libertação de Jesus em nossa vida inclua a libertação das riquezas, do dinheiro. Não deixa eles nos dominarem, Senhor, mas que saibamos usá-los da forma como o Senhor propõe para nós. E que a gente confie na Tua palavra, em todo o tempo, Deus, em cada traço, em cada detalhe do que o Senhor nos ensinou. Não nos deixa duvidar. Que o amor do Senhor seja revelado na obediência que temos à Tua palavra, Senhor. Seja ela nessa área financeira ou em qualquer outra, como essa do divórcio que foi mencionado aqui. Nos ensina a vivermos na graça do Senhor e para o Senhor em todo o tempo. É a nossa oração em nome de Jesus.